Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Senado Federal deverá votar em breve um projeto que estabelece a informatização do sistema de execução das penas, da prisão cautelar e da medida de segurança. O objetivo é evitar a perda de direitos dos presos, como progressão de regime ou liberdade por cumprimento da pena. Para analisar o tema, convidamos a promotora de justiça Ana Lúcia Ciocari Azevedo, que atua na Promotoria de Controle e de Execução Criminal de Porto Alegre. Doutora Ana, quero dizer que é uma satisfação novamente recebê-la aqui no programa. Da mesma forma, e parabenizá-lo pela escolha do tema, dada a relevância, porque no mundo em que vivemos, a utilização de sistemas informatizados para o acesso de benefícios aos presos é extremamente relevante. Isso vem cada vez mais surgindo como uma necessidade, especialmente depois da detecção que foi feita pelo Conselho, pelos mutirões carcerários, e que motivou esse projeto de lei por, segundo a justificativa, terem detectado mais de 20 mil irregularidades no país no cumprimento das prisões. Claro. E como o Ministério Público Gaúcho, a promotora principalmente que lida com os apenados, recebeu essa proposta que pretende evitar o prolongamento indevido de presos nos presídios? Positivamente. Hoje, no Rio Grande do Sul, já existe um sistema informatizado e nos moldes propostos pelo projeto de lei 61/2012, contém a maioria das providências, das medidas que são propostas pelo projeto de lei e está em pleno andamento. É o denominado JusPEC, acessível pelo site do Tribunal de Justiça, de modo que as pessoas interessadas, os advogados, os promotores de justiça, os magistrados, assim como os próprios presos, têm acesso a esse sistema de informações. Esse projeto de lei, eu acredito, que vai trazer melhorias e vai ampliar as informações que são inseridas nesse sistema informatizado. E a propósito do tema, eu observo que no ano passado houve um mutirão carcerário aqui no Rio Grande do Sul. E os promotores de justiça que fizeram parte do mutirão carcerário na região de Porto Alegre, ao final dos trabalhos, apresentaram uma sugestão que foi encaminhada ao Conselho Nacional do Ministério Público, à Procuradoria-Geral de Justiça, justamente no sentido da criação de um sistema informatizado que proporcionasse que, antes mesmo da implementação dos requisitos objetivos para os presos obterem progressão de regime, livramento condicional, indulto, já fossem sendo instruídos esses benefícios com os documentos que são necessários para que os promotores de justiça, os defensores e os juízes decidam. Então, esse projeto de lei ele vem ao encontro desta proposta do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E por que isso? Porque nós observamos que uma das principais tensões do sistema prisional é a espera pela resposta aos benefícios. Se nós anteciparmos o que é demorado, que é a instrução desses benefícios, de modo que no dia que o preso implemente o requisito objetivo, nós já tenhamos a documentação necessária para analisá-lo, ele terá
a resposta a respeito do seu direito. Claro. Essa é uma medida extremamente positiva e que esse projeto vai, então, ampliar para todo o país, porque vai, sendo lei, é obrigatório e vai fazer com que os interessados tenham acesso à tramitação desses benefícios e possam, inclusive, auxiliar na, vamos dizer assim, antecipação da análise desses benefícios. Claro. O que não significa que o benefício vai ser deferido. Esse é um outro ponto. Mas ele poderá servir, inclusive, para gerar vagas. Claro. Esse projeto, doutora Ana, nasceu principalmente pela preocupação do tempo da pena. Aqui em Porto Alegre, principalmente no complexo também de Charqueadas, há presos encarcerados por um tempo superior ao que deviam? Espero que não. Espero que não. Cada vez mais eu trabalho na execução criminal de Porto Alegre desde 2004. E isso é também o que se tem visto. Cada vez mais, por empenho dos órgãos da execução, se tem diminuído o número de erros na execução criminal. Eu não tem passado por mim prisões além do tempo. Claro. Esse é um cuidado que é tido por todas as pessoas que trabalham com execução criminal. Só para termos uma ideia, 3 promotores fiscalizam os presídios. O Poder Judiciário também tem a fiscalização nos presídios e decorrem dessas fiscalizações as postulações dos presos. Os presos, porque têm acesso a o que é o documento que se chama Expediente de Vida Carcerária, que traz todas as condenações, o tempo da pena, o tempo do final, a que processos, em relação a quais os processos eles estão cumprindo pena, eles próprios, seus familiares, os assessores jurídicos das casas prisionais, assim como os técnicos, têm uma preocupação muito grande com relação ao excesso no cumprimento das penas. Nós estaríamos falando, então, em término de pena, claro, que angustia a todos nós e a sociedade. Ninguém fere a qualquer pessoa que uma pessoa fique presa além do tempo da condenação. Claro. Mas esse projeto vai além. Ele não fala só da prisão além do tempo. Ele fala também, e o que é importante, da antecipação de resposta de benefícios, como progressão de regime, livramento condicional, indulto. Esse é um princípio de acesso a direitos. Claro. Aqui no Estado, como a senhora mesmo frisou, já existe um avanço nessa área da informática, da informatização, mas em outros estados não. Então eu lhe pergunto, o que mudaria com essas ferramentas eletrônicas no dia a dia para outros estados? Olha, eu não tenho noção da realidade dos outros estados, mas eu acho que pelo que se viu de relatórios feitos pelo Conselho Nacional de Justiça, mudaria bastante. Eles teriam um maior controle da execução da pena. E esses dados colocados num sistema online, eles permitirão um acompanhamento da execução da pena, digamos assim, mais ampla? Sim, sem dúvida, porque o projeto ele especifica quais as informações o que no Rio Grande do Sul se chama de expediente de vida carcerária, quais as informações que deverão constar. Então, diz ele que deverá ter a previsão de prazo para progressão de regime, livramento condicional, deferimentos de remissões, entre outras informações, além da qualificação do condenado, da especificação das condenações a que ele responde, pelo qual ele está cumprindo pena,
Com isso, todas as pessoas, todos os órgãos da execução irão controlar a execução das penas. E o projeto traz uma providência que eu considero que essa, sim, foi a grande preocupação dos promotores de justiça, com base na experiência que tiveram, é a antecipação da instrução dos benefícios, de modo que, quando o preso implemente o requisito objetivo, ele já tenha a resposta a esse benefício. Essa é uma garantia do preso, ela é importante, inclusive, para o controle do sistema prisional, porque a pessoa não vai ficar num regime mais severo, além do previsto sob o ponto de vista objetivo na lei. Com isso, nós iremos gerar vagas legalmente. Claro, e é bom que fique claro para o telespectador que não cabe ao promotor de justiça, ao Ministério Público, fiscalizar apenas o cumprimento da execução da pena, mas também os benefícios que são trazidos pela LEP, pela Lei de Execuções Penais. Sim, é função do Ministério Público zelar pelo regular cumprimento da pena e também requerer progressões de regimes, livramentos condicionais, regressões de regimes e indultos, comutações. Nós temos essa função na execução criminal. E o que dá mais trabalho, doutor, aproveitando o gancho, o que dá mais trabalho para a promotora de justiça em questão de benefícios? Olhar a questão da remissão, do indulto, do livramento condicional. O que dá mais trabalho nessa hora? Bom, em primeiro lugar, a função mais trabalhosa na execução criminal é justamente averiguar a adequação, a certeza de que um condenado está cumprindo a pena que lhe foi imposta. Ou seja, nós trabalhamos fiscalizando se as informações constantes no expediente de vida carcerária do preso estão compatíveis com as condenações, para o quê? Evitarmos erros que façam com que alguém cumpra a pena além ou aquém. Essa é a função dos promotores que trabalham na execução, que trabalham especificamente nos processos de execução criminal. Lembrando que os promotores que trabalham em processos de execução criminal, eles recebem condenações que foram produzidas com base no devido processo legal. Ou seja, depois da garantia do processo em que atuaram promotores de justiça, defensores públicos, que os réus foram ouvidos, que os tribunais se manifestaram, são produzidas as condenações e nos são encaminhadas. A nós incumbe executá-las. Então, nós não somos revisores de condenações. Nós executamos condenações proferidas por tribunais, porque a maioria dos processos há recursos. E é esse o nosso cuidado. Claro. Agora, o Conselho Penitenciário também emite pareceres com base em inspeções que fazem nas cadeias. O Conselho, eu não tenho eu não tenho tido informações a respeito de inspeções do Conselho Penitenciário. O Conselho Penitenciário é um órgão da execução, ele trabalha muito na época de comutações, indultos. Eu vejo uma atuação significativa do Conselho Penitenciário. E há muitas cassações de benefícios, doutora Ana?
Sim, sim. A base da execução é a disciplina. E o que nós temos, o maior número assim, de perda de benefícios é com relação às fugas, que são em número significativo no Rio Grande do Sul, por problemas que já foram aqui analisados inúmeras vezes no programa, por especialistas. Mas, sim, o preso que foge, ele pode ter o regime regredido. Então, se ele estava no semiaberto, ele poderá voltar para o regime fechado. Atos de indisciplina também é a mesma coisa, não? Atos de indisciplina também, mas não são em maior número. Os maiores números são as fugas e o porte de aparelho celular no interior dos estabelecimentos prisionais. E qual é a média de processos de apenados analisados pelo Ministério Público mensalmente? Processos analisados por volta de 1.000. 1.000 processos? 1.000 manifestações. Mas analisados é superior, porque quando nós recebemos um processo para intimação, nós analisamos o processo. A gente vê se, enfim, aquele ato do qual estamos intimados estão de acordo com as condenações e tudo isso. Então, é bem volumoso o nosso trabalho. Só para teres uma ideia, de janeiro até 30 de julho, nós fizemos em torno de 7.000 manifestações esse ano. E qual seria a maior dificuldade nessa hora do promotor de justiça analisando esses processos? A maior dificuldade é compatibilizar os direitos dos condenados com os dos cidadãos da segurança pública. Essa é a grande dificuldade que nós temos. O que significa isso? Por exemplo, numa progressão de regime do fechado para o semiaberto, nós temos que... Há requisitos para isso, de ordem objetiva, que é para crimes comuns o cumprimento de 1/6 da pena, para crimes hediondos 2/5 ou 3/5, conforme sejam reincidentes ou não, e também requisitos de ordem subjetiva, que são que é a análise das condições do preso para retornar ao convívio, ainda que parcial, à sociedade. E neste momento nós temos que ter cautela, porque a precipitação com relação à liberação de um preso para o regime semiaberto pode colocar em risco a segurança do cidadão. Ou seja, o Ministério Público tem que pensar no direito do preso, mas também na sociedade. Na sociedade, na defesa da sociedade. Claro. E falando ainda em progressão de regime, como fica, neste caso, se o preso tem direito a essa progressão, mas não há vagas no sistema? Bom, essa é uma situação muito grave, que o Ministério Público vem reiteradamente, e essa preocupação não é nova, mas tem que ser dito que a atribuição de gerar vagas no sistema prisional é do Poder Executivo, que historicamente vem se omitindo na função de geração de vagas, por razões que são também conhecidas, verbas, enfim, mas essa responsabilidade, na visão do Ministério Público, é do Poder Executivo. E quem tem de responder e quem é responsável por atrasos no cumprimento das progressões de regime é o Poder Executivo, porque é dele a função de gerenciar os estabelecimentos prisionais e de proporcionar as vagas
e as condições de cumprimento da pena. Claro. Voltando ainda à questão da análise de processos, doutora, as saídas temporárias, também deve ser difícil a análise dessa questão. Não, sabe que as saídas temporárias a saída temporária é um benefício que é concedido ao preso do regime semiaberto e cumprida o requisito objetivo de 1/6 da pena, comportamento satisfatório durante a execução da pena, e ela tem como objetivo a reintegração à vida em comunidade. Então, o que nós analisamos são essas condições. E as saídas temporárias são muito importantes, porque é a medida que o condenado vai nos dar de que ele está respondendo a pena. Então, ele sai para visitar familiares e volta. Ele sai, que não é saída temporária, daí seria serviço externo. Eles também têm direito ao serviço externo no regime semiaberto. Trabalham de dia e se recolhem no período noturno. Esta é a ideia da reintegração à vida na comunidade. Então, esse agir do preso, nós temos como vermos com a análise dos processos de execução criminal. Por isso que a análise dos processos, elas são trabalhosas para os promotores que trabalham especificamente nos processos de execução criminal, porque não é uma análise de uma folha, não é? Dificilmente, assim, lamentavelmente, os presos nossos, aqui correspondem à metade da população carcerária do Rio Grande do Sul, onde estão as casas prisionais que recolhem os presos mais perigosos, os processos de execução criminal, eles não têm somente uma condenação, mas mais de uma. Os presos, muitas vezes, fogem, cometem novos crimes durante a execução da pena. Todas essas circunstâncias são analisadas pelos promotores que trabalham em execução criminal quando vão deferir benefícios, inclusive de saída temporária. O principal objetivo da saída temporária é que o preso retorne ao convívio com seus familiares e que vá sendo aceito no seu meio para que não volte a reincidir. Claro. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas a senhora ainda tem 2 minutinhos para o seu recado, para as suas considerações em torno dessa questão da informatização do sistema de execução de penas. Bom, eu repito, eu vejo como positiva a providência. Estou muito otimista em termos do sistema prisional brasileiro. Penso que vai auxiliar os presos, a sociedade e o sistema prisional como um todo. E, por fim, quero dizer que nós, promotores de justiça que trabalhamos em processos de execução criminal aqui na comarca de Porto Alegre, estamos sempre à disposição para recebermos os órgãos da execução, os condenados, seus familiares, para prestarmos esclarecimentos a respeito dos casos individuais e que as dúvidas que eles queiram verem respondidas. Até por curiosidade, ainda dá tempo, a questão, eu fico pensando, está lá a promotora de justiça na promotoria analisando um processo, é comum um defensor do apenado chegar na promotoria, verificar o processo, reclamar alguma coisa? Isso é normal? É normal, e nós recebemos, assim como recebemos familiares e os presos que têm a possibilidade de contato com o mundo exterior, também recebemos e explicamos. Quando possível, pegamos os autos do processo de execução criminal e oferecemos para eles as explicações por que um benefício não foi deferido,
por que o Ministério Público se manifestou de uma forma e não de outra, às vezes não de acordo com o interesse do preso, mas todas essas explicações são dadas e sempre que qualquer interessado sentir necessidade, quiser conversar com os promotores, nós estamos à disposição. Ok. Doutora Ana Lúcia Azevedo, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!